chegando, fala com alegria. Hoje somos Moçambique, hoje do Rosário de Maria. O Rosário de Maria é a nossa devoção. Bate caixa, dança bonito e pra sempre nossa paixão. Escuta, oi meus irmãos, uma história eu vou contar. Nego velho era cativo e dá vontade de chorar. Nego velho na sanzala, na batida do tambor. Oi, nego chorava sempre, mas pedia ao Redentor. Oi, nego era cativo, apanhava, sentia dor. Mas da Virgem do Rosário, oi, não esqueceu, com muito amor. A Senhora do Rosário e a nossa gratidão. Cativeiro acabou, oi, viva, viva a libertação. Oi, que navio é esse que chegou agora? Moçambiqueiro de Nossa Senhora. Que navio é esse que chegou agora? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente sempre tem roteiro, mas a gente nunca segue, né? Eu estou muito emocionada mesmo, de verdade, assim. Tá um pouco difícil de falar, porque o início do meu texto hoje começava dizendo que esse trabalho tem uma década, mas ele vai um pouco mais para trás.
né? Porque eu estou com 44 e eu não conheço a minha vida sem o meu pai fotografando, né? Então, eu hoje, antes de estar aqui como profissional apresentando esse evento que é tão importante para a nossa cidade, eu estou como filha, né, de quem viveu a cultura popular por meio da fotografia, de quem vive a cultura popular hoje, né, passando para os meus filhos um pouquinho que eu aprendi com meu pai, mas que ele aprendeu primeiro com tantos mestres e mestras do nosso Brasil. Né? Então, eu digo que eu conheci o país inteiro através das mães dele. Né? E eu acho isso muito emocionante. Ele fala que eu não tenho que ficar fazendo homenagem, não, mas eu digo que a gente tem que homenagear os que a gente ama em vida. Então, muita gratidão a todos que estão aqui, aos amigos, aos parentes, à minha mãe, meus filhos que hoje estão trabalhando também, que a gente bota todo mundo para ralar já são maiores de idade. Né? E sem mais delongas, eu queria dizer que aproveitem muito a tarde, né? A gente vai fazer um bate-papo, não é uma palestra, mas é para ser um bate-papo, uma interação, uma tarde de troca de conhecimentos. Né? Hoje é o lançamento de mais uma etapa desse projeto que começou em 2015, né? Vem de uma história desde 2010, mas ele se configurou em 2015 como Filhos da Terra, Diversidade e Cultura. E desde então a gente, cada ano, a cada período, a gente vem lançando um produto dele. Ele faz parte de uma coleção de conteúdos, né? Hoje a gente está lançando a coleção dos livros. Uma coleção que, primeiramente, ela será destinada para as escolas públicas, né, e professores, mas estará também disponível para vocês. Vocês podem procurar informação com a Priscila e com o Daniel ali na porta, tá? Por favor. Bom, para a gente não se prolongar muito, queria agradecer Moçambique Mamãe do Rosário, muito obrigada, na pessoa do Diogo, pela disponibilidade, pela parceria já há alguns anos. Né? Eles estão vindo diretamente de Catalão, nossos conterrâneos aqui do Goiás. O grupo foi lançado em 1951 pelo capitão Gabriel Gustavo, que chegou a ser general da Festa do Rosário. O termo atravessa gerações, preservando a fé e a cultura afro-brasileira. Hoje segue firme sob a condução do nosso capitão Diogo Gonçalves, Fabrício Alves e Cleiton Cândido, com o apoio dos atrevidos, os atrevidos aqui é uma aspas do Pérez, Delcimar Alves e Rian, mantendo viva o legado e deixando para os seus antigos capitões. Em cada cortejo, o Moçambique Mamãe do Rosário honra sua missão dentro da congada, escoltar a família real e os festeiros, marcando o passo com seus tambores, cantos e devoção à Nossa Senhora do Rosário. É a voz de Catalão, capital goiana da congada, ecoando história, resistência e alegria por onde passa. Que a apresentação de hoje nos lembre que tradição não é passado, é presença, é comunidade, é esperança em marcha. Então, muito obrigada mais uma vez. E aí eu já aproveito para convidar, para compor a nossa mesa, o capitão Diogo, por favor. Diogo, se você pudesse vir por aqui. Diogo foi o primeiro capitão do PEC Moçambique Mamãe do Rosário de Catalão, é líder comunitário e reconhecido por sua atuação na preservação da congada e por articular tradição, fé e pertencimento. Seja muito bem-vindo à nossa roda de hoje. Para compor também a nossa mesa, porque esse projeto a gente não faz a 4 mãos, a gente faz a pelo menos 10, né? Eu queria convidar a mais nova parceira, a professora Vislaine Reis. Professora? Professora Vislaine é arte educadora, atriz e mestre em artes cênicas, atua há mais de 20 anos na arte e educação, com forte presença na socioeducação do Distrito Federal, criadora do projeto de Egoísmo, que trabalha a cultura de paz nas escolas. Seja muito bem-vinda à nossa roda. Para compor a nossa mesa também, nosso parceiro primeiro, desde 2007, com o livro do seu Teodoro, 2010 com Festa Brasileira, para quem já conhece um pouco dessa trajetória, professor mestre Clóvis Brito, por favor. Professor Clóvis é doutor em Teologia e Sociologia, professor da Faculdade de Ciências da Informação da Universidade de Brasília
é responsável pela coordenação de pesquisa e textos da nossa coleção Cadernos do Patrimônio e atua com patrimônio cultural e políticas de salvaguarda. Clóvis, muito obrigada, mais uma etapa vencida. E por fim, não menos importante, aquele que detém a magia das cores, né, nos seus olhos, Heraldo Pérez, fotógrafo e documentarista. Heraldo é fotojornalista, produtor cultural e idealizador do projeto Filhos da Terra. Desde 96, dedica-se à documentação fotográfica e audiovisual do patrimônio material brasileiro. A fotografia é para ele um gesto de reconhecimento e valorização da cultura popular. Bom, podem se sentar, por favor. Eu vou só explicar um pouquinho como é que vai ser a nossa dinâmica. Nós estamos com a Bárbara, nossa parceira de trabalho também. A roda de hoje vai ser gravada, porque depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Então a Bárbara vai fazer a interpretação da Libras. A gente vai fazer a ordem de fala. Você primeiro, né? Tá. Então, e a gente encerra o Diogo para dar aquele... Tá certo. Mas a dinâmica pode ser a seguinte, a gente não precisa deixar perguntas somente para o final, podemos fazer uma roda bem interativa mesmo, um bate-papo. Só vou pedir que quem quiser falar, levanta a mão, eu vou levar o microfone, e para a gente tentar falar mais pausado, um por vez, não ter truncamento, porque senão a Bárbara não consegue fazer a interpretação, tá? Sejam bem-vindos, aproveitem, está aberta a nossa roda. Alô, alô, alô. Bom, pessoal, boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Luizaine, obrigado. Diogo e todo o pessoal de Catalão, muito obrigado. Clóvis, muito obrigado. Toda a equipe que está aqui, filhos, netos, porque é uma empresa familiar, vocês estão vendo, né? Uma empresa de turismo familiar. Mas eu acho que é assim que a gente faz as coisas, cada um dá a sua contribuição e a gente chega lá. Pessoal, é o seguinte, nós estamos lançando hoje essa coleção, a coleção dos cadernos de cultura. Ela é composta por 4 boxes, cada box tem 3 livros dentro, porque nós fizemos um trabalho inspirado no livro do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro. Lá no final do livro, ele fala dos Brasis, e foi esses Brasis que nos fez pensar nesse projeto e buscar esse projeto. No início, esse projeto, eu tinha a ideia de chamar de brasileiro, só que já tem alguma coisa assim, e o Darcy tem uma frase que ele diz, mais ou menos assim: e os aqui nascidos, filhos da terra, então brasileiros. Então, os filhos da terra são os brasileiros, são os aqui nascidos, né? Então, é sobre isso que trata o projeto. Eu fiz uma apresentaçãozinha aqui rápida, vou colocar aqui. Eu acho legal assim, como a gente não tem nesse momento, como a Carol explicou, esse é um projeto patrocinado pelo FAC. Ele foi patrocinado pelo FAC desde o início. Já é uma 3ª edição que a gente faz via FAC. No início ele patrocinou as viagens, parte delas. Depois ele patrocinou um ciclo de educação patrimonial que a gente fez nas escolas, com o Diogo, trouxemos o pessoal do Maracatu, de Recife. E agora também esse projeto que patrocinou essa impressão. Nós só conseguimos imprimir 250 exemplares. No volume é muito, que é 250 vezes 4 vezes 12. Então é muito, mas são só 250 exemplares. Eu digo só porque eu queria ter todo mundo ter. Mas nesse momento nós temos um compromisso de projeto de fazer uma distribuição dirigida para as escolas, para os grupos, para as universidades, para bibliotecas públicas e tal. Mas, assim, para atender todo mundo, nós vamos botar à venda, porque nós não temos como pagar uma impressão de 100, 200. Então, nós vamos colocar primeiro um lote de 100 unidades. Nós só vamos vender a coleção, porque se a gente desmembrar, a gente não consegue chegar no quantitativo da gráfica. Depois eu vou botar um QR Code no final, olhem fora com as meninas que estavam apresentando. Vocês podem pegar, ou no @Filhos da Terra Cultura, lá na bio vai estar o QR Code. Espero que a gente consiga vender esses 100 e para logo está distribuindo para todo mundo. Bom, então assim, rapidamente, para a gente não se alongar muito, você desculpe aqui, que eu vou ter que procurar um arquivo aqui. Bom, coleção
coleção, esse foi o título que a gente deu em função até do projeto, né? Caderno Patrimônio Material Construindo Saberes, porque no nosso site, se vocês entrarem, filhosdaterra.org, a gente tem lá Construindo Saberes, Construindo Cartografia. Então, assim, a gente acha que a nossa contribuição é justamente levar esse conteúdo nosso ao público, né? Até uma coisa interessante, eu sei que aqui tem vários colegas, inclusive, que ela até agradecer e pedir uma salva de palmas para alguns que estão aqui, que me acompanharam em alguma dessas viagens. Sérgio Almeida, que esteve em 2 vezes comigo, o Alves Santos também esteve comigo. Então, assim, as pessoas falam assim, pô, Heraldo, mas você não é fotógrafo? Cadê o livro de fotografia? Cara, eu sou fotógrafo, mas quando a gente começou esse projeto, a fotografia ela não ficou para trás, muito pelo contrário, ela sempre teve presente na frente. Mas é que a gente começou a se perguntar assim, tá, mas tudo isso aqui, se a gente não levar isso para quem realmente precisa dessa informação, desse conteúdo, né? E no sentido também que a gente acha que é o seguinte, tem uma trilogia da salvaguarda do patrimônio material. O Clóvis aqui me corrige, que é a pessoa mais especializada nisso, porque eu acho que primeiro a pessoa precisa conhecer, depois de conhecer, se apaixonar, e aí ela vai salvaguardar, ela vai preservar, ela vai valorizar. Eu acho que esse caminho, para mim, eu acho que é o que direciona o Filhos da Terra, né? Então, nesse momento, nós estamos lançando um caderno que ele tem muito mais objetivo educativo do que ser um livro de autor de fotógrafo, né? Eu acho que até eu vou chegar a esse momento, porque nós estamos batalhando para ter a exposição Filhos da Terra, aí sim nós vamos ter aquele livro de autor, aquela coisa, impressão nobre e tal. Não que essa impressão não seja, né? Mas ela é bem localizada e bem pontuada, né? Então é o seguinte, nós estamos lançando a coleção. Eu trouxe aqui um pouquinho o nosso trajeto. Por que ele não está em tela cheia? Ah, peraí, desculpe, gente, eu não botei em tela cheia. É aqui? Hã? Não está em tela cheia, vocês que pedem, deixa eu botar o óculos aqui, senão não vejo. Ok, eu trouxe essa tela aí porque é o seguinte, eu brincando, né? Os fotógrafos a primeira geração de fotógrafos são esses aqui, ó. Os que iam lá e pintavam, né? Uma festa popular acontecendo ali, um cara dançando. Eu imagino isso, né? Outro namorando, sei lá, né? Então, para mim, isso aí que é o nosso... Todos fotógrafos, né? Aí que nós começamos, né? E um caminho um pouco que eu percorri, né? Eu tenho uma origem com o trabalho com a população rural, com a população tradicional. Desde 85, quando eu trabalhava numa empresa de extensão rural, trabalhava na área de comunicação rural. Fui até 90, o Paulo pediu o trabalho de continuar. Em 91 e 93 eu estive na Angola, também trabalhei com populações rurais lá, só que lá são populações originárias, ainda povos originários, né? Que a gente chamaria aqui de indígenas, né? Eu estive na região da Uganda, de Lubango, trabalhei com o povo Mumuila, que são essas mulheres que estão ali na foto. Em 94 eu comecei a trabalhar mais assim, pensando mesmo já no trabalho, e comecei por Pirinópolis. Eu sei que tem pessoas de Pirinópolis aqui, agradeço a presença de vocês. Pirinópolis foi a minha escola na fotografia de festas populares, acho que de muita gente aqui, né? Muitos de nós aqui estão lá. E em 98 eu iniciei um projeto que foi o livro Festa Brasileira. E por incrível que pareça, uma coisa legal, o Festa Brasileira eu comecei em 98, só que eu consegui publicar o livro em 2010. Antes dele eu publiquei o livro Encantador São Teodoro do Boi, que teve a participação também do João Campelo, que é o designer, nosso parceiro de sempre, de todos esses livros. Também da Tereza Mello, jornalista que trabalhou comigo no Correio Brasiliense, que também está com a gente de todos os livros. Ela teve no Teodoro, teve no Festa, acho que pontual, e agora na coleção do Filhos da Terra, ela que fez toda a parte editorial, toda a parte de revisão de texto e tal. Eu sei que foi um trabalho, 12 cadernos, não é fácil, né? Então, esse é um pouco do nosso percurso. Em 2015 a gente iniciou o projeto. Quando eu estava lendo Darcy Ribeiro e pensando no projeto e tal, eu fiz um mapão, eu consegui esse mapa aí imprimir no A3 e comecei a pensar as rotas, como é que vão ser? Acho que as rotas estão aqui do lado. E aí eu comecei a ver festa, o que é possível, e fui pontuando.
tentando fazer, né? Nas 4 rotas, que são Costa Atlântica, Sertões. Essas rotas da Ribeiro tratam um pouco uma ocupação territorial e cultural do país, né? Começou no litoral, com a cana-de-açúcar, a extração da madeira, aí depois tinha que alimentar o povo que estava ali nos engenhos, aí criar gado, mas não dá para criar gado aqui porque aqui nós estamos plantando cana-de-açúcar e tal. Foi para o sertão, começou a adentrar caminho para dentro do interior do país. Aí é a rota dos sertões, né? A rota da mineração, que pega um pouco essa entrada ali, São Paulo, procura pelo ouro, passa por Minas, Goiás, Mato Grosso, e a rota dos povos da mata, uma rota muito desafiadora, que é uma etapa, houve um momento, acho que mais ou menos no período da borracha, uma migração muito grande do Nordeste para a Amazônia, inclusive quando foi Mestre Irineu que criou o Santo Daime, né, a Huasca. Então a gente foi um pouco nisso, mas também teve um contato com um povo originário, o povo Tembé, que a gente tem uma relação de trabalho muito legal. Bom, isso tudo que vocês estão vendo aí, terminou nisso aqui, roda da isso que eu falei, Costa Atlântica, já expliquei isso aí de cima. Aqui embaixo a gente tem uma linha do tempo do projeto. Os grandes anos de produção foram 15, 16, 17. Foi aonde a gente fez assim, quase 70%, 80% do projeto. Em algumas localidades eu fui mais de uma vez, como Iemanjá, como Carro de Boi, de Vazante. Ali dá para ver bem a pandemia, 19 e 20, quando a gente deu uma parada, e a gente retomou, faltavam umas 2, né, que aí a gente, quando o Alan dos Santos, a gente esteve lá no Quilombo Vão de Almas, né, que a gente fez o Império do Divino Espírito Santo e Nossa Senhora da Abadia, e o Iraorá, que é a festa da menina moça, lá no Povo Tembé, no Pará. E aquele mapão lá se transformou nesse mapa aí. Então, Costa Atlântica azul aqui, Maracatu, Iemanjá e a festa açoriana lá em Palhoça, em Santa Catarina. A Rota dos Sertões, Pega do Boi em Serrita, uma comitiva pantaneira no Mato Grosso do Sul e a festa Farroupilha lá em Alegrete, no Rio Grande do Sul. Mineração, a gente começou com Carro de Boi Vazante, Congada em Catalão, tivemos 2 vezes em Catalão, e a Romaria do Império do Divino Espírito Santo, no povo Calunga, lá em Cavalcante. E a Rota dos Povos da Matas, lá o Iraorá, que é o Tembé, a Marujada em Bragança, no Pará, e o Santo Daime no céu do Mapiá, que todas foram experiências excelentes. Mas essa do Santo Daime foi muito boa também, porque realmente, uma hora que eu olhei assim, tudo estava brilhando, e eu falei, caramba. Tomei o Daime 2 ou 3 vezes, e não é nada daquilo que fala. Coisa maravilhosa, Bom, a coleção dos cadernos. A nossa intenção é essa mesmo, tornar acessível ao público, né? Trazer esse conteúdo que a gente fez, para que todo mundo tenha acesso, principalmente nesse momento, as escolas, depois todos nós, todos vocês. Né? Eu vou só dar uma passada rápida aqui. Ela é formada por esses 4 cadernos, né? Cada caderno representa uma rota, um box. Cada rota tem seus 3 cadernos, né? A Costa Atlântica, a festa de Iemanjá, Maracatu Rural e Cultura Açoriana. A Rota dos Sertões, né? A Pega de Boi lá em Serrita. Isso não é vaquejada, viu, gente? É uma coisa importante ser dito. Não é vaquejada. A Pega de Boi, eles trabalham num formato muito próximo ao que era a Pega de Boi mesmo. Quando o boi fugia na caatinga, eles iam atrás para pegar. Entendeu? E aqui no meio, a comitiva pantaneira, Mato Grosso do Sul. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu acho que é legal contar essa história. A gente estava num carro com o Quequé, falecido Quequé, foi nosso guia lá no Mato Grosso do Sul. A gente foi nas águas, na época das chuvas, e formam aqueles grandes lagos por causa da chuva, e a gente ia que a gente encontrou um caminhão. Eu falei, Quequé, vou deixar minhas coisas aqui, vou lá em cima do caminhão. Não quis levar minhas coisas para não bater e tal, eu vou estar seguro dentro do carro.
Subi no caminhão. Quando eu estou no caminhão, que eu vejo o carro do Quequé, tinha água na janela. E por um motivo lá entrou água que cobriu tudo, cobriu o equipamento. Eu sei que nesse dia não tinha nem começado a pauta, eu não tinha nada, só tinha um celular. Falei, caramba, viajei tanto, gastei tanto, vou fazer a pauta com o celular. Depois disso, no dia seguinte, com o secador e tal, que eu arranjei lá numa fazenda, uma câmera voltou, eu fiz toda a pauta com uma câmera só. Mas só para dizer uma coisa para vocês, no dia que a gente chegou lá no lugar, à tarde, o Papai do Céu botou 6 araras em um pastozinho que tinha sido do lado. Eu falei, pô, aí tá aí. Achei que não tinha nada de tudo, né? E fomos para frente, foi muito legal. Ali embaixo, Festa Farroupilha, Rio Grande do Sul, um parênteses também, passei uma semana lá, não ouvi um funk, não ouvi, só ouvi música regional. Os caras são regionalistas mesmo, é um outro Brasil, uma coisa impressionante de como eles são assim, arraigados a cultura deles, é muito interessante. No livro vocês sentem bem isso. Aí encontrei o Vanderlei. Vanderlei ele cantava, estava cantando lá todo pilchado, né, como eles chamam a roupa. Aí ele falou, eu falei, cara, seu nome? Vanderlei, para serviços leves. Nem é com coisa pesada. Achei isso tão interessante, para serviços leves. Opa! Aqui é a penúltima, mineração, carros de boi e vazantes, isso aí também é muito interessante. O fotógrafo lá é um festival de imagem, que é uma coisa incrível. Esse todo queria me pegar, esse safado aí. Vê que ele veio para me chifrar, né? Eu estava com a grande angular também em cima dele, né? Não queria outra coisa. Embaixo a Congada, lá de Catalão, dos nossos amigos aqui, e o nono é o povo lá, Calunga, do Vão de Água. E a última rota, que é do Povos da Mata, lá em cima, o ritual da menina e da moça, que não é só da menina, é também do menino, né? Um ritual de passagem, né? No caso da menina, depois da primeira menstruação, o rapaz é um pouco diferente, mas todos participam dessa coisa da pena, de pintar o corpo. As meninas pintam todo o corpo de urucum, os meninos eles fazem só umas listas, cada mãe faz a lista da família ali e tal. E as meninas não, pintam todo, colam as penas, é bem legal. E tem um mupuquiado, que é eles fazem tipo uma paçoca, né? Eles vão batendo e gozado, que no dia que eu cheguei lá, um dos dias, aí eu fui lá onde estava assando os bichos, tem até essa foto aí. Aí tinha macaco, estava tudo ali, faz parte da vida deles, né? E depois eles vão servindo essa paçoca, no final eles vão servindo isso para todo mundo. Bom, eu vou rapidamente, só para apresentar um pouco. A resolução não vai estar 100% como a gente queria, mas só para dar uma ideia de como estão compostos os livros, tá? Vai ser rapidamente. Só para dizer primeiro que foi um processo coletivo, um processo editorial coletivo, assim, porque primeiro a gente começou a discutir, eu, o Clóvis, a Tereza, o João, a Carol, outras pessoas, a professora Angélica, que também faz parte do projeto, participa, a gente não pode estar aqui hoje porque ela está em São Paulo lançando o livro. Então foi assim, foi uma criação coletiva, a gente começou a definir o que seria o glossário, o que seria o sumário do livro, as sessões fixas e tal, e depois o João Campelo partiu para um projeto gráfico, né? Todos os livros eles têm características semelhantes, né? Porque é uma coleção, não poderia ser diferente. A gente abre com uma folha de rosto, depois a gente tem aqui toda a parte de ficha técnica, ficha catalográfica, ISBN, tudo isso feito lá na biblioteca pública. Hoje em dia está muito fácil, eles fazem tudo. Eles fazem a ficha catalográfica, você só manda essa folha aqui, de rosto, e eles fazem tudo. Essa ficha catalográfica já veio pronta, com o ISBN pronto, então isso é muito legal. Ali a gente faz uma dedicatória que é comum a todos os livros, que a gente dedica principalmente aos mestres da cultura popular, aos brincantes, aos grupos, porque eles são a razão e a essência de tudo isso que a gente está fazendo, né? E aqui nós temos um prefácio da
professora Angélica, é um prefácio que ele apomou em todos os livros, ela apresenta um pouco o projeto, um pouco as ideias, fala um pouco da minha fotografia também. Depois nós temos aqui umas anotações de viagens, é uma brincadeira. Eu queria ter dado um ar de almanaque muito mais. Na verdade, a primeira ideia seria aqueles almanaques antigos, mas, enfim, não conseguimos. Aí tem um pouco a localização das coisas, né? Quando a gente saiu de Brasília, onde a gente foi, a nossa metodologia, as pessoas que a gente entrevistou e tal. Aqui tem um texto que eu falo quase em primeira pessoa, conto um pouco da minha experiência nessa festa que eu encontrei. Óbvio que, se fosse falar, seria quase um livro, mas a gente resumiu aí. Tem texto de uma página, tem texto de uma página e meia. Essa aqui tem uma página e um pouquinho. Depois tem um texto do professor Clóvis, que está aqui com a gente, ele vai falar melhor como é que ele faz. O legal é que o Clóvis escreveu exclusivamente para o projeto um texto para cada festa. Isso é uma coisa assim, eu agradeço muito e o projeto foi muito enriquecedor. Então vem um texto do Clóvis e ele vai explicar melhor como é que o texto dele se coloca dentro da publicação. E aí depois, praticamente, é um livro de fotografia, né? A gente veio com toda o livro, ele tem 72 páginas, nós tivemos mais ou menos 55 fotografias por livro. Eu fiz uma edição, deixei um pouco na linha do tempo de que ela aconteceu e dei liberdade para o João Campelo tirar aquilo que ele achava que não cabia. Eu deixei bem à vontade do João, para ele fazer esse fechamento aí. Então aí a gente passa, aí eu vou passar mais rápido um pouquinho, só para vocês verem que é um livro de fotografia apresentando a Congada. Isso aqui é legal. Depois eu queria que o Diogo fale disso aí, é legal, mas acho que ele chamou a atenção lá no. Essa era a rainha e o rei da primeira festa que eu fui, que ela já faleceu, né? Em memória. Tem uma coisa interessante e que nos emociona: tem muitos personagens em memória, porque já se foram. No livro da Congada tem outros livros também. Olha o Diogo aí cumprimentando. Ele é do Gordo, né? O terno do Gordo. Esse é o terno que seria o meu, né? Que é esse aí, né? Esse é o terno do Gordo. Esse é o Moçambique do Diogo. Esse é o Matheus que está aqui com a gente. Isso. E quando chega mais no final, a gente tem umas referências culturais que a gente chama. Foi uma pesquisa que a gente fez bem tranquila, que a gente apresenta alguns filmes sobre a Congada, música, livros sobre a Congada, para dar um pouco mais de conteúdo, né? Esse aqui, o seu Tonzinho, depois o Diogo fala um pouco sobre ele também, uma pessoa muito interessante, muito importante, também em memória. A gente tem aí essa linha do tempo que eu apresentei para vocês. A gente deixou que acho que é legal apresentar o projeto para os alunos, para os professores, né, que são o público dessa coleção nesse momento. Glossário sobre o conteúdo do projeto. A bibliografia, que aí junta a bibliografia do Clóvis e uma bibliografia nossa. Então são livros, tem livros até de fotografia desse meio, e tem os livros que o Clóvis traz nos textos dele. Um agradecimento que a gente faz e aqui a gente encerra aqui o perfil meu como todo. Bom, esse é o conteúdo. Esse conteúdo ele é comum a toda a coleção, né? A coleção é formada por isso aí. Pessoal, então, da minha parte... Da minha parte é isso. Então agora vamos seguir o que foi pensado. Vou passar para o Clóvis, que vai falar para ele. Olha, eu vou dizer o seguinte, uma coisa que, se eu fosse você, não levantava. Ele vai ter uma surpresa no final, mas só quem estiver sentado. Ele levantar, vai dançar. Clóvis, por favor, com você agora. Vou abrir sua apresentação. Boa tarde a todas as pessoas. Quero agradecer muito, mais uma vez, integrar o projeto. Tem quase uma década, mais de uma década, né, que eu dialogo, participo. É uma alegria estar aqui com o Heraldo, com a professora Gislene,
mestre Diogo. E vou falar rapidamente, né? O professor fala muito, mas eu vou falar rapidinho. Só para contextualizar um pouco os textos, né? Porque eu acho que o protagonismo dos cadernos são as fotografias, os textos, mas como a gente também tem essa ideia, né, do intuito educativo para as escolas, para as bibliotecas, eu tentei traduzir algumas questões complexas para uma linguagem que os alunos do ensino médio, ensino fundamental possam compreender, né? Pode passar para a gente ver isso. Bom, o projeto Filhos da Terra é um projeto de documentação, a gente pode pensar assim, né? Na longa duração, já tem, como já disse, já foi dito aqui, mais de uma década, a gente tem aqui, eu peguei do site ontem, né, do filhosdaterra.org, está lá mais de 19.500 quilômetros rodados, mais de 100 festas mapeadas e mais de 20 mil registros visuais. Né? Imagina fazer a curadoria disso e Heraldo chegar em 12 festas dessas 100, para poder integrar as rotas pensadas pelo Daci. Né? Então, imagina a dificuldade que é também fazer essa curadoria, fazer essa seleção e tentar apresentar uma coerência nessas rotas, porque a gente sabe, o próprio Daci vai dizer na obra dele, que essas rotas elas não estão separadas certinhas nas caixinhas, né? Tem uns atravessamentos, tem fronteiras, tem fluxos aí. Pode passar. Então, como já foi dito aqui, né, eu integro o projeto já tem algum tempo, desde antes dele ter o nome Filhos da Terra. Né? Então, eu lembro que já foi falado, trabalho com o seu Teodoro, lá em Sobradinho, foi o primeiro trabalho que eu fiz com as culturas populares, o saudoso seu Teodoro, depois Festa Brasileira, também já foi uma diversidade de festas, né? O próprio Filhos da Terra, e agora a gente hoje lança a coleção. Bom, então acho que a primeira questão, eu dividi a minha fala em 2 blocos, o primeiro das rodas culturais e depois do próprio patrimônio e da elaboração do texto, os bastidores da elaboração do texto. Pode passar, todas as fotos são do Heraldo, da coleção. Acho muito oportuno que a gente de Brasília pensar nas rodas culturais do Daci. Daci é uma pessoa muito importante para o Brasil, mas para o Distrito Federal, para Brasília, ele é fundamental. Eu fiz questão aqui de destacar 2 grandes contribuições de várias que temos. Né? Primeiro, o Memorial dos Povos Indígenas, que ele e a Berta Ribeiro conceberam, né? A partir das coleções etnográficas. E o segundo, tem que puxar também para minha sardinha, é a Universidade de Brasília, né? Pensada por ele, e ele enfrenta, né, toda a ditadura militar, a ditadura civil-militar, no período que ele está pensando numa universidade que ia materializar esse sonho, né, esse projeto de nação. Tudo aquilo que ele está no livro O Povo Brasileiro, ele tentava materializar na UNB. Pode passar. Então, a partir do Daci, né, do livro, sintetizado no livro O Povo Brasileiro, o subtítulo ele é muito importante, que é a formação e o sentido do Brasil. Lá ele vai falar, ele faz uma grande crítica, né, sobre as riquezas do país, essas confluências, mas sobre as desigualdades. Então, uma parte do livro ele vai falar, né, o Brasil no singular é essa máquina de moer gente, ele vai chamar. E os Brasis plurais são essas áreas socioculturais brasileiras. Ao longo do livro tem várias terminologias, ilhas culturais, rotas culturais, mas ele vai selecionar Brasil crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e sulino nessas rotas que a gente atualizou no projeto. Pode passar. E ele tem uma fala, uma das conclusões lá do Povo Brasileiro, que ele vai dizer que o povo, apesar dessa diversidade, dessa desigualdade, ocorreu o extraordinário. Nós fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas, que é um outro nome também que ele utiliza, numa só entidade física e política. Eu fiz questão de trazer várias imagens do Daci, ele chama de fazimentos, para mostrar que assim como ele, né, o projeto e as pessoas que integram esse projeto também são múltiplas, e várias fotografias de vários momentos que o Heraldo foi registrando também vão comparecer, a gente pode comparar, né? Pode passar. Então acho que essa é a ideia, né? A gente atualizou as rotas, eu sempre tensionava muito os colegas, assim, né? Porque ele é um livro que ainda, na época que o Daci escreveu, então, apesar de ter vários avanços com outros pensadores do Brasil, de outras leituras do Brasil, como o próprio Gilberto Freire, né? Ele ainda bate na tecla da miscigenação.
Eu acho que hoje a gente tem que superar essa fase de pensar miscigenação para pensar as culturas populares. Então, eu achei muito acertado a gente fugir dos nomes originais da rota que está lá no livro, né? Caboclo, né? Sair dessa ideia da miscigenação para a gente pensar em algo muito mais fluido, que é os povos da mata, a costa atlântica, né? Acho que é uma adaptação mais interessante. Heraldo já apresentou as quatro rotas, pode passar. Para a gente chegar agora então nos patrimônios imateriais, né? Pode passar. Eu fiz uma nuvem de palavras para a gente, só para ilustrar essas transformações do patrimônio material, e que a transformação vem principalmente com a Constituição Federal, a Constituição Cidadã. A Constituição de 88 é a primeira vez que a gente tem um capítulo específico dedicado à cultura, da cultura, os artigos 215 e 216. Embora a gente tenha outros artigos, né, questão das terras indígenas, quilombolas espalhados, a gente tem dois artigos específicos sobre as questões culturais. E um desses artigos, 215, tem um conceito de cultura. E desse conceito eu extraí, né, que está no artigo, algumas palavras-chave. Primeiro, ampliando o patrimônio para além de pedra e cal, para pensar o intangível, a imaterialidade, então por isso que está imaterial e grande. A ideia de referência cultural, né, a Constituição pede que haja um alargamento para além das experiências portuguesas, para a gente pensar outras referências também nessa diversidade. A participação, uma palavra explícita, da comunidade também no patrimônio. Ou seja, por mais que aqui a gente está reverberando um conceito normativo, do direito administrativo, formal, para pensar patrimônio, pode passar, Heraldo, que são na Política Nacional de Patrimônio Imaterial, né, PNPI, o registro em 4 livros de registro do patrimônio intangível, dos saberes, para pensar conhecimentos e modos de fazer, as formas de expressão, os lugares, né, a partir de práticas culturais coletivas, e as celebrações, rituais e festas. Por mais que a gente tenha isso como algo oficial, tanto do governo federal, quanto do distrital, dos estados e dos municípios, aqui na coleção a gente está alargando a noção de patrimônio. Algumas das manifestações que foram documentadas, elas foram patrimonializadas nesse modelo oficial. Mas muitas delas não, são patrimonializadas pelos próprios grupos, pelas próprias comunidades, né? Então acho isso muito importante a gente pensar. É diluído também, né? Em cada manifestação a gente tem essas 4 formas de registro em cada uma das manifestações, mas a maioria, pelo menos no caso dos 12 que estão no livro, são celebrações, são rituais e festas. Pode passar. E aí que eu vou encerrar só para falar um pouco do bastidor dessa metodologia da pesquisa para a elaboração dos textos, né? Primeiro, uma pesquisa de campo, coincidiu em algumas das vezes que o Heraldo ia fotografar. Eu também estou fazendo pesquisa de campo dessas manifestações. Eu lembro da festa Calunga, da festa de Iemanjá em Salvador, né? Então, algumas dessas, das 12, acho que 11 eu já tinha feito pesquisas aprofundadas, então o que facilitou também a escrita dos textos, né? A revisão de literatura com trabalhos acadêmicos, teses, artigos, a pesquisa documental nas próprias bases do IFAM, no caso das festas patrimonializadas, mas também com depoimentos, né? Heraldo também na pesquisa, não dá tempo de falar aqui tudo, ele também vai gravando depoimentos com os mestres, com os brincantes, com as pessoas que dizem diretamente relacionadas a essas manifestações. Então eu também estudei muito, né? E a análise das imagens, né? O que motivou mesmo a elaboração dos textos foram as imagens. Eu sempre pedi para ela, me manda primeiro as imagens, mesmo antes de definir quais as imagens entrariam nos cadernos. Aí também é bem interessante, ela me manda o máximo possível de imagens, porque eu quis escrever a partir daquilo que as imagens iam narrar, né? Então o olhar do Heraldo, ele que seria o fio condutor do meu texto, porque se não tivesse ali o registro visual, eu também não privilegiava no texto. E aí como é que são as estruturas dos textos, né? A partir dessa metodologia. Todos eles começam dialogando com a rota, então a rota da costa atlântica, os 3 têm a ver com o oceano, com água, né? Começam com essa conexão com a rota, porque essas 3 manifestações do box têm a ver com a rota. Depois uma contextualização sócio-histórica da manifestação, do patrimônio, né? As referências culturais específicas, singulares desse patrimônio, né? Então uma descrição densa daquela manifestação, a descrição desses rituais que foram registrados a partir das fotografias do Heraldo, que eu apresento a ênfase, e aí por fim, cada texto apresenta as ações de patrimonialização, né? Os
está falando de patrimônio imaterial, tanto aquelas que já aconteceram, e aí a gente faz um mapeamento, tanto no nível federal quanto estadual e dos municípios, né? Então, por exemplo, na Rota da Congada, eu fiz um levantamento no site da Secretaria de Cultura de Minas Gerais, por exemplo, identificando quais municípios mineiros tinham patrimonializado a Congada. E aí, no final, a gente coloca também essas informações, que é bem interessante, né? Uns registram no âmbito das festas, porque está associado, por exemplo, a Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, mas outros pelos modos de fazer, outros por lugares, também é interessante. Alguns que estão em andamento e, inclusive, até tensões, conflitos em torno da patrimonialização. Por exemplo, o processo de patrimonialização, o projeto da patrimonialização do Santo Daime está arquivado até hoje, né? Por uma série de questões, e a gente discute isso também nos textos. Acho que é isso. Muito obrigado. Ok. Agora eu vou passar para a Vislene. Boa tarde. Vou falar um pouquinho sobre como esse material riquíssimo, né, com histórico incrível, chega na escola. Então, é a visão do chão da escola. Bom, eu começo pela organização pedagógica e aplicação em sala de aula. Pode passar aí. O material que tem, né, falando do site dos Filhos da Terra, ele é um material completo para aquele que quer trabalhar o projeto dentro da escola. E o mais interessante é pensar na dificuldade do dia a dia, da quantidade de conteúdos que o professor tem que dar conta, você pegar um material desse prontinho no site, onde você consegue cumprir ele por trilhas, assim como é no ensino médio, né? Então você já tem ali uma linguagem aproximada do que é a realidade escolar. Ele é organizado em trilhas, onde os objetivos estão aliados à BNCC e ao currículo em movimento. Então, se você entrar lá no site, você vai ver que a forma como eles construíram a proposta tem muito disso, que é obrigação do professor trabalhar em sala de aula, né? Tem a parte de legislação, onde diz lá que a gente tem que trabalhar uma série de situações, e aqui você já mata muita coisa numa lapada só. Porque o que você teria que fazer uma pesquisa sozinho, e detalhe, aqui a gente fala de cultura, né, Heraldo? Só que eu fiquei, desde que eu peguei os cadernos, eu fiquei assim, trabalhando na minha cabeça, quais outras áreas conseguiriam trabalhar com o projeto? E são todas as áreas. Quando o Heraldo bota um mapa lá, a gente consegue trabalhar geografia. Quando as meninas do Maracatu falam, porque tem as entrevistas também, quando elas falam sobre a conta, né, os enfeites, o tanto de tempo, quantos foram, dá para trabalhar matemática. Então, não é só função de arte trabalhar essas questões. Dá para fazer um projeto que ele seja interdisciplinar, onde você trabalha a escola inteira em prol da cultura, em prol do patrimônio imaterial. Que a gente pensa assim, não, mas eu vou deixar com a galera de arte, porque eles trabalham melhor isso. Só que nós precisamos observar uma coisa. Como a Carol disse no início, o meu trabalho com diboísmo é um trabalho sobre cultura de paz. E muitas escolas estão passando por questões de violência e acham que trabalhar a cultura de paz é só pregar não violência, e não é. A partir do momento que você trabalha o patrimônio imaterial, aquele jovem se vê em algumas dessas manifestações, ele começa a entender ele como mundo, e aí sim começa a gerar o pertencimento. Então, trabalhar com patrimônio imaterial deveria ser uma função de todos os professores da escola juntos, porque aí sim a gente pegaria esse projeto incrível, né, e ele faria muito mais sentido dentro da escola. E eu entendo quando o Heraldo fala assim, olha, a gente vai vender para poder... porque a gente não tem um recurso ainda para distribuir um por escola. O que eu mais ouvi essa semana foi assim, como é que eu faço para pegar? Como é que eu faço para levar para minha escola? Né? Tem professor aqui? A gente gosta, né?
A gente gosta. Quando vê um caderno, quando vê um material bonito desse, a gente fica doido para levar para a nossa biblioteca, para a nossa sala de aula. E aí quando o Heraldo diz assim, olha, não vou vender separado, perde o sentido pedagógico. Porque se ele é montado em trilhas, o legal seria que a gente obedecesse às trilhas. Pode passar, Heraldo. Objetivos. Lá no site, você consegue visualizar, né? O Clóvis, o Heraldo, eles fizeram bem claro, de uma forma bem simples, que qualquer um que entrar consegue entender assim, sem maiores dificuldades. Explorar as tradições culturais brasileiras, desenvolver habilidades de pesquisa, análise, crítica e expressão, introduzir o conceito de patrimônio material, incentivar o respeito, inclusão e valorização. Só lembrando uma coisa, aluno não respeita o que ele não conhece e não se vê pertencente. Não adianta você vir com conteúdo de cima para baixo e falar assim, não, você tem que respeitar o maracatu porque o maracatu é uma cultura. Não, ele só conhece quando ele consegue achar algo ali que bate com ele. Por exemplo, certa vez eu trabalho na socioeducação e os meninos que estão lá sentenciados, eles têm uma mania de ficar de cócoras, né? Se você passa numa esquina, você vê uma bocada, você vê uma galera ali, você vê um povo de cócoras. E aí eu trabalhando com eles, patrimônio material, a gente estava falando sobre a questão indígena e tudo, e eles muito, não quero ver isso, ainda tem a questão da religiosidade, aí não queria falar de indígena, não queria falar da questão africana. Eu falei assim, peraí, por que você está de cócoras? Porque lá a gente dá aula, eles não conseguem ficar na cadeira, eles ficam de cócoras encostados na parede ouvindo a gente. Por que você está de cócoras? Ele porque é confortável, assim, a gente anda assim na quebrada. Eu falei assim, você está de costa porque o indígena lá atrás, que faz parte do teu sangue também, ficava de cócoras. Aí ele olhou assim e falou, sério? Aí eu trouxe todo o material para ele entender que aquilo lá não era estranho a ele, fazia parte da história dele. E o Filhos da Terra, ele cumpre esse papel, né? Dá para se reconhecer nas fotos. Eu tenho certeza que quando isso rodar nas escolas, vai ter menino que vai falar assim, nossa, eu lembro da minha avó. Por que eu lembrei da minha avó? Né? Nossa, isso aqui me lembrou alguma coisa que a minha mãe falava, minha avó, na época que eu era criança. Então, assim, vai trazer essa identificação. E esse papel, os boxes, eles cumprem muito bem. Porque é a questão da imagem, né? E a imagem é muito rica, dá para fazer muita coisa na sala. Pode passar. Currículo em movimento. O Clóvis citou, né, a questão do ensino fundamental e do ensino médio. Eu vou além e dá para colocar na educação infantil. Dá para colocar na educação infantil através da leitura das imagens, através das brincadeiras, né? O currículo em movimento diz que é aprender e brincar. Então, as brincadeiras daquela época, as brincadeiras tradicionais que hoje estão se perdendo, criança hoje é só no tablet, é só no celular, né? Então, resgatar através das trilhas, através das rotas, quais são as brincadeiras desses lugares. Então, a gente consegue trabalhar da educação infantil até o ensino médio. Pode passar aí. Ensino fundamental. Aí tem uma tríade, né? Na educação infantil a gente pega mais leve, coloca ali as brincadeiras para eles já irem internalizando essa cultura. Depois a gente parte para o ensino fundamental, a gente começa a falar de movimentos socioculturais, de conhecer cenas cotidianas, né? Igual, por exemplo, eu sempre dei aula na Satélites, né? Na Quebrada. E aí toda vez que você vai conversar com o jovem da Quebrada, ele vem com rap, com hip hop, com grafite. Sim, mas isso não nasceu ontem. Quando o Heraldo coloca aqui as pinturas rupestres, né, a primeira coisa que eu falo para eles, tá, a pintura rupestre é um grafite. Então não nasceu aqui na Ceilândia, não nasceu ali em Samambaia. Tem uma história, vamos ver essa história? Então, através disso, você consegue também introduzir ali. Sempre lembrando, gente, quando a gente trabalha com adolescente, né, eu que trabalho com os adolescentes que ainda têm o agravante de estarem internos, né, sentenciados e perderam sua liberdade ali por um momento, eles são muito arredios quando a gente apresenta alguma coisa. Mas se você souber fazer um contexto com aquilo que ele aprecia, porque tudo está ligado, ninguém inventou nada, tudo veio lá de trás.
né? E aí a gente consegue puxar essa linha das questões quilombolas, africanas, indígenas. No ensino médio, não. No ensino médio é colocado no currículo em movimento, só fazendo um adendo, porque tem pessoas aqui que não são da secretaria, não são professores, né? O currículo em movimento, ele rege a nossa prática dentro de sala de aula. Então, através do currículo em movimento, a gente faz por série, né, por blocos, todo o conteúdo que vai ser ministrado em cada componente curricular, que seria em cada matéria. E aqui no ensino médio, não, ele já coloca nas terminologias que o Clóvis estava usando, por exemplo, que é a questão, né, do patrimônio cultural material e imaterial, educação patrimonial. Isso aqui já é uma preparação para ele ter esse repertório para fazer, por exemplo, o Enem. Então, essas palavras aqui já começam a entrar nesse contexto de patrimônio mesmo, tá? Pode passar. Aí vem a BNCC, né? Na BNCC, existem 10 competências gerais. O que é BNCC? BNCC é um documento também, né? Base Nacional Curricular Comum, que ele norteia todo o trabalho pedagógico a nível de Brasil, né? Já o currículo em movimento não, é do Distrito Federal. E aí a BNCC, ela, com essas 10 competências gerais, ela coloca conhecimento, pensamento, para ali também, vocês estão conseguindo ler para lá? Científico, crítico, criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento, autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. Se você for pegar essas 10 competências aqui e botar do ladinho ali do seu computador, entrar no site do Filhos da Terra, você vai conseguir encontrar todas elas. Tem tudo lá. Viu como é fácil? Então, às vezes a gente fica, eu tenho que trabalhar tal competência, mas também tem que fazer esse projeto aqui, e como é que eu vou juntar as duas coisas? E a gente perde muito tempo. Aqui não, aqui já está tudo mastigadinho no site. Quem não conhece ainda, depois dá uma olhadinha, você vai se encantar. E aí, essa questão das 10 competências, elas vão desembocar em outras coisas, que aí entra mais a questão específica de cada componente curricular. Bom, o foco, no geral, é trabalhar a valorização e utilização do conhecimento, formação de repertório cultural. Então, está também totalmente alinhado ao projeto Filhos da Terra. Pode passar. Aí eu venho falando das 5 trilhas e coloquei ali, no mínimo, 10 planos de aula prontos, gente. Está pronto lá. A gente tem que fazer os nossos planos de aula diário, semanal. Lá já está pronto. Você pode pegar, já tem as imagens, tem os vídeos, tem o game. Está tudo lá. Né? Então, realmente, assim, quando eu falo que é incrível, não é exagero. Porque eu, como professora, e eu sei que todos que estão aqui, que estão e são professores, entendem que a gente pegar um material onde você tem um histórico, onde você tem um plano de aula pronto, onde você tem sugestão de atividade, ainda tem a parte lúdica, que são jogos que estão lá dentro. Depois você tem os cadernos para poder fazer a apreciação e os meninos produzirem na sequência algo dentro daquilo ali. Você está com o projeto inteiro na mão. Está tudo pronto. Dali vai sair para uma exposição. Acabou. Então é perfeito. Antes de entrar nessa questão aqui, eu queria falar uma coisa para vocês. Os meninos de dentro do sistema, eles fazem seja como vocês aqui, os meninos daqui de fora, né? Que estão defasados, idade série. E as questões de linguagens, que junta dança, educação física, português e arte, toda vez cai sobre patrimônio material. Toda vez. Estudar esse material aqui, é a certeza que o menino vai tirar aquelas questões ali, ele vai gabaritar. Porque são muito pontuais e aqui é muito claro. Então eu lembro da última prova que foi aplicada lá para os meninos, estava perguntando sobre histórico, sobre termos do maracatu, né? Perguntava também sobre, não lembro se a congada, mas tinha perguntando, fora o maracatu, é um outro que tem também no Goiás, do sapateadinho.
catira. Então, assim, quando os meninos tiverem contato com o site, você pode trabalhar de duas formas. Eu sei que tem escola que tem um laboratório. Cada computador abrir no site, um dia você trabalha histórico, um dia você trabalha a questão da apreciação, outro dia você, não, hoje a gente vai jogar, tem o jogo lá, tem o game lá. No outro dia você, não, a gente vai apreciar os cadernos, mesmo você não tendo ele em mãos, está lá também para você acessar. Então os meninos podem fazer, né? O professor que não tem, leva no seu notebook também, projeta, tá tudo certo. E aí, quando ele for fazer essas provas, ele vai lembrar. É impossível ele não lembrar se o projeto é tão profundo. Se ele vai ter o conhecimento, o pertencimento e a prática. Tá? Bom, aí tem as 5 trilhas, no mínimo 10 planos de aula já estão prontos lá em cada trilha, tá? Sem necessidade de sequência, isso é muito legal. Então, você não é obrigado a seguir a sequência que está lá. Você pode pegar e trabalhar com as rotas separadas, não precisa cumprir. Ah, não, eu vou trabalhar do jeitinho que está lá. Não, você trabalha de acordo com, sei lá, junto com o professor de história, vê o que ele está trabalhando, e você monta a sua sequência, tá? Acessível, que se encaixa nas realidades diversas, como eu falei. Não precisa de grande material para trabalhar isso em sala. Eu sei que a gente namora e fica olhando o caderno e falando assim, não, eu preciso. Mas tem online, você consegue trabalhar por lá também, bem simples. Completos, né? Bastando seguir o passo a passo, igual eu falei, você não vai ter que criar nada se não quiser, lógico. Tem hora que a gente vai além e fala, não, dentro disso aqui eu quero fazer mais isso aqui. Mas se for algo bem corrido para você, você consegue fazer sem precisar acrescentar nada. Espaço para contexto histórico de vivências e da ludicidade, como eu falei, né? Lá um espaço onde você vai encontrar a história de cada manifestação, você vai encontrar ali as vivências através do olhar do Heraldo, das fotos, e você vai encontrar a parte lúdica, que é a parte dos jogos, onde eles vão fixar o conhecimento, tá? Porque os jogos, eles seguem também as trilhas, tá? Sugestões de atividades e práticas, porque quando eu pensei que já estava bom, lá no finalzinho tem a sugestão das atividades para vocês fazerem na sala. Então não tem mais o que completar, gente. Realmente é incrível. Deixa eu sair, acho que... Aí o caderno de cultura, né? No digital, material de apoio, foco com imagens que farão os estudantes se sentirem parte das manifestações e representados, né? As manifestações representam e ele se sente representado a partir do momento que ele vai vir a lembrança de uma avó, do que uma tia fazia no interior, né? Físico, me ajuda aí, Heraldo, que lá... Material palpável, prova para ser levado para a sala de aula, oportunizando o manuseio, onde as imagens trazem proximidade e apreciação focal. Aí, vocês que estão aí, e o Heraldo já falou que não vai dar para todas as escolas do Distrito Federal, é começar a cobrar que esse material seja patrocinado novamente pelo FAC, porque o manuseio, apesar de ter no digital, gente, o manuseio é outra experiência, né? Quando o aluno está com aquele material na mão, ele consegue focar mais na experiência da visualização, da interpretação daquela imagem. Se você passa um trabalho dentro de sala, seja em cartaz, seja em produzir uma cena, né? Eu sou de artes cênicas, então já transformaria tudo isso aqui em cenas. O material mesmo, físico, ele vai muito além do digital. Então, assim, eu mesmo ficaria muito triste se eu não tivesse ganhado o meu. Porque a diferença é muito grande e a gente precisa sim requerer que materiais como esse cheguem em todas as escolas, tá bom? E eu acho que é só. Ok. Obrigada, gente. Pessoal, eu vou pedir licença, já que a Vislene, vou pedir licença um pouquinho, já que a Vislene falou do site, eu vou rapidamente ver se a internet aqui vai funcionar. Eu vou rapidamente mostrar o site.
Eu vou deixar assim, porque se for botar... Aqui é a primeira? Não, essa aqui, peraí, eu abri o site errado. Cara. Que isso. Só que quero, estou sem óculos. Pessoal, rapidamente, só para vocês verem, ó. Esse é o site, tá? Aqui tem a Rede Cultura Game, onde nós criamos 2 jogos games, um sobre maracatu, outro sobre congada, uma experiência incrível, pioneira. Eu digo que é pioneira, que eu pesquisei antes para poder criar os games, não encontrei alguns games sobre populações tradicionais, indígenas, mas não encontrei, pelo menos na minha pesquisa na sobre cultura. A gente criou 2 games com o pessoal aqui da UNB, a Magic Pixel, né, com o Gabriel. E bem interessante, vou só abrir rapidamente, só para vocês terem ideia, não dá para rodar alguém, mas vocês entrando aí, vocês depois vão ver. Aqui estão os 2 games, maracatu e congada, e tem vários desafios, cada game tem 5 minigames, e que vai contando a história um pouco do maracatu e da congada, é bem legal. Todos os grupos participaram da produção dos games, o Diogo participou vendo, dando dicas, com músicas, com texto, uma coisa bem legal. E a outra parte que a Vislene falou, que eu quero voltar aqui rapidamente. Bom, aqui, olha, aqui tem uma parte que os professores podem se cadastrar, os alunos, aqui desse lado, para receber o material. Aqui são as rotas culturais. Quando você entra nas rotas, cada rota tem as 3 festas. Quando você entra na festa, você tem o caderno, a galeria de fotografias e o vídeo. Nós já temos 4 documentários de festas publicados, está no nosso canal do YouTube, e pretendemos chegar aos 12. Mas ainda não temos essa condição de chegar aos 12, mas já temos 4. Maracatu, congada, farroupilha e lá no Rio Grande do Sul, farroupilha e a comitiva pantaneira. Aqui estão todos os cadernos, esses estão sendo lançados hoje. Eles existem no formato digital, está no YouTube, clicou, tem acesso. O professor pode pedir, eu não sei se ele baixa direto do Sul, mas se não ele nos pega, a gente manda o PDF para ele trabalhar em sala de aula. E o que a Vislene estava falando foi que a gente começou a se perguntar assim mesmo, tá, e aí, a gente está falando que isso é educativo e tal, mas qual é a proposta educativa que a gente leva, então? E aí, eu, junto com o Clóvis, pedi o auxílio dele, e inspirado em outros trabalhos também, a gente chegou a propor uma trilha. A gente tem um menu que é a parte educativa. Aqui em cima tem um texto do Clóvis que a gente apresenta um pouco a proposta educativa. E aqui isso que a Vislene falou. Nós temos, olha, 5 trilhas. A gente começa com uma trilha. A primeira trilha é buscando a experiência do próprio aluno, né? A minha história, a minha cultura, meu território. É o próprio aluno dizendo da experiência dele, o que ele já ouviu em casa, patrimônio, coisa assim. A segunda trilha é uma trilha bem introdutória que a gente propõe trabalhar com os games, né, que é a primeira aproximação daquele aluno com o universo da cultura popular. E o game ele cumpre bem esse papel, que é aquele negócio de jogar, desafio, não passei da meta, tem que cumprir e tal, bem legal. A segunda trilha, a terceira trilha, cultura, uma construção popular. E aí a gente propõe um trabalho com o quê? Manifestações da cultura brasileira. Aí a gente propõe um trabalho aqui, olha. Com a galeria. É bem Paulo Freire. Aliás, o Filhos da Terra ele é totalmente Paulo Freireano, porque a gente acredita naquela ideia do Paulo Freire da imagem geradora, né? Eu, como fotógrafo, eu sempre acreditei nisso, que a minha imagem ela é para gerar uma conversa, um debate. O Paulo Freire usava aquele negócio. Eu vou ensinar o adulto o tijolo. O que é o tijolo? Aqui é o tijolo.
Então o cara sabia, não era uma coisa abstrata, não, tijolo, até para quem era voz, né? O livro Paulo Freire. É um pouco a imagem geradora, né? Essa 3. A 4, a gente propõe a utilização, valorizar a cultura popular, aprofundar nos cadernos de cultura, nessa trilha 4, e na última, que é a cultura, um refazer constante, que é em cima dos vídeos, que é uma coisa bem dinâmica. A gente entrevistou muitos jovens, tem jovens como o Diogo é um mestre jovem, né? E se você for lá na Congada, você vai ver, né? Mestres como no Maracatu, que veio o Anderson, né? O mestre Anderson Miguel, um garoto. Quando eu conheci ele, era chamado Neymar do Maracatu, que ele tinha acho que 17 anos, já era mestre com os caras de 50, 40. Então, assim, e aí a gente propõe isso. Então, essas trilhas são as que a Gislene estava se referindo, que é a proposta metodológica que a gente oferece, uma coisa, não é um padrão, senão, claro, isso aí as pessoas podem se inspirar e falar. Pode falar. Gente, ele falou que são 5 trilhas, só que as sugestões das trilhas você consegue trabalhar com todas as rotas. Então é só substituir pela rota. São 5, mas você consegue trabalhar com todas, tá bom? Bom, pessoal, então agora eu vou passar a palavra para o Diogo, nosso mestre, e vou deixar uma tela aqui, que já ouviu o Diogo. Com você, Diogo. Pessoal, boa tarde. É uma alegria para nós, enquanto Moçambique, Mamãe do Rosário, da cidade de Catalão, Goiás, estar aqui, fazer parte, né, deste projeto, fazer parte de todo esse processo, Heraldo, construído por você, juntamente com todos os demais que colaboraram para que esse material, assim como os outros, tivessem toda a sua execução e o poder no dia de hoje fazer esse lançamento dos livros. Para nós é uma alegria poder trazer um pouquinho daquilo que é a nossa Congada, daquilo que é a nossa representação cultural na cidade de Catalão e região. Ter a nossa Congada, de modo geral, ter o nosso Moçambique, Mamãe do Rosário, citado nos livros, citado, apresentado, né, nas fotos e tudo mais dentro de um projeto, é uma riqueza muito grande para todos nós. Saber que esse material tem o poder de influenciar crianças, jovens, adolescentes, adultos, toda a sociedade, como a professora bem disse aqui antes de mim. Para nós é motivo de muita honra. E quando nós olhamos para o material, até emociono ao ver pessoas que um dia doaram as suas vidas em prol dessa cultura da Congada na cidade de Catalão e que hoje já não estão presentes fisicamente, né, nas nossas festas, nos nossos momentos de Congada, né, estão em outro plano, mas é gratificante saber que a história de vida destas pessoas, a nossa história, está sendo perpetuada através de um material tão rico como esse. Então, em nome de todos os grupos, vou explicar um pouquinho para vocês como são as subdivisões, como é de fato a nossa Congada Catalã. O termo Congada, ele existe para um plano macro, geral. Somos 25 grupos de Congada. Só para vocês terem uma ideia, esse pequeno, minúsculo grupo que está aqui, de Moçambique, Mamãe do Rosário, em Catalão, ele tem aproximadamente 250 a 300 pessoas, a 300 integrantes, apenas um grupo. 25 grupos, cada grupo com um fardamento, cada grupo com estilo musical, cada grupo com instrumentação própria, artesanal, cada grupo representando, fazendo alusão à África, né? Trazemos o lamento do negro que um dia foi escravizado, de um
movimento em busca de liberdade, o negro que deixou, entre aspas, de ser escravizado com a abolição lá atrás, mas que até hoje clama pela liberdade, pela luta da igualdade social, junto com todos os povos. Então o nosso cantar, em primeiro lugar, a fé, a festa tradicionalmente é em louvor a Nossa Senhora do Rosário, os Santos Pretos, São Benedito e Santa Efigênia. Então tem todo um processo de mística que envolve, em primeiro lugar, as orações, os rituais de fé. Depois vem todo o processo de dança, de cores, de movimento corporal, de rimas e daí por diante. E dentro desse universo nós temos, do termo geral, como eu disse, congadas, nós temos os grupos que são chamados por ternos de Congo. O terno de Congo, temos o Moçambique, que são essa representação que trouxemos hoje. Temos os ternos de Congo, propriamente dito, catupés, terno de vilão, terno de marinheiro, marujeiro, penacho. Temos um terno chamado mariarte, que é composto por somente mulheres. E dentro da cultura da congada nós temos vários momentos. Até então, as mulheres não podiam participar efetivamente, assim como na sociedade a participação da mulher veio dentro de um processo. Na congada não foi diferente. As mulheres, para poder dançar, participar da congada, era somente as meninas virgens que dançavam como bandeirinhas, carregando os estandartes dos santos padroeiros. Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, São Jorge Guerreiro, Santa Efigênia e daí por diante, Senhora Aparecida. Então as mulheres participavam somente se fossem virgens, carregando os estandartes à frente de cada batalhão, à frente de cada grupo. Depois, com o desenvolvimento, vamos assim dizer, a mulher de fato ganha, conquista o seu espaço. As mulheres então adentraram de fato aos grupos como tocadoras de instrumentos e daí por diante. Então foi um momento grandioso dentro da congada, quando a mulher teve essa possibilidade, essa liberdade de ser inserida no todo da congada. Os grupos, como eu disse, a maioria nessa quantidade de 200 pessoas, 100 pessoas, 120 pessoas, então são 25 grupos. Cada grupo, como eu disse, com um estilo e uma representação diferente. As músicas da congada são músicas de fé, são músicas que trazem também o sincretismo religioso, a cultura de um povo negro, juntamente com o catolicismo, e assim a congada desenvolve N músicas. Por exemplo, o meu São Benedito, hoje eu vi a sereia no mar. O meu São Benedito, hoje eu vi a sereia do mar. Eu joguei o meu barco na água, meus irmãos me ajudem a remar. A sereia do mar e Iemanjá. Então é uma música que é cantada por maioria dos nossos ternos da congada, unindo aí uma cultura de fé e também desse misticismo, do sincretismo religioso. E em catalão nós sempre batemos na tecla desse dado: fé, devoção, cultura, folclore, música e movimento corporal. Trazendo para Moçambique, licença, vou ficar de pé, gostaria de mostrar um pouquinho o porquê da nossa farda, da nossa vestimenta e da nossa instrumentação. Em primeiro lugar, o capitão dos 25 grupos, os capitães, que às vezes tem grupos que nós temos 3, 4, 5, 8 capitães cada grupo.
O capitão, o líder, né, de cada grupo, ele traz consigo um bastão. O bastão é o capitão quem carrega. O bastão, se vocês perceberem, a ponta é mais grossa e vai afinando. Na ponta do bastão tem fitas coloridas, medalhas, cruz, espelho. Aqui tem um medalhão de São Jorge. O capitão é responsável em fazer a condução de todos os seus dançadores, brincadores, soldados, vamos assim dizer também, essa nomenclatura, fazer a ligação dos seus dançadores entre terra e céu, entre a humanidade e o sagrado, entre terra e Aruanda, onde estão os orixás. O sagrado está no topo, uma visão talvez um tanto que arcaica para nossas concepções de hoje, porém traduz um pouquinho da caminhada de um povo. Nós estamos aqui embaixo, todos nós. A divindade está superior, cuidando de tudo. Portanto, em cada terno, em cada festa, é feito o levantamento dos mastros. A bandeira de Nossa Senhora de São Benedito vai acima. Acima de nós está a divindade, para nos guardar, para nos proteger, para nos guiar. Depois, o capitão tem o apito, que é para dar voz de comando, de ritmos. E eu, como capitão, trago aqui esse instrumento, que é chamado de gunga. Gunga. As gungas representam os grilhões da escravidão. Em catalão, Heraldo, Sérgio, ali minha prima Fatinha, que é de Catalão e mora aqui, alguns de vocês que já estiveram por Catalão. Nós, quando chegávamos, nós estávamos ali atrás preparando, eu tenho certeza que quem já estava ali escutava o barulho desse... Quando um terno de Moçambique vem lá do outro lado do morro, quem está cá longe consegue identificar, os moçambiqueiros estão vindo ali, né, Aldo? O Moçambique está chegando. Os grilhões, os escravos, as correntes, quando embrenhavam fuga, faziam um som para que o capitão do mato pudesse capturar. Um dia, os grilhões foi algo que trouxe dor, sofrimento. Hoje, as nossas gungas são utilizadas para louvor, para festa, para alegria. Meninos, as patangongas, por favor. Temos esse instrumento chamado de patangonga, ou patangoma. Pode vir aqui. Esse instrumento, pode tocar. Representa duas bateias. O negro precisava encontrar o ouro, encontrar as pedras preciosas para o seu senhor. Apanhavam, trabalhavam noite e dia nos garimpos à busca dos tesouros, das pedras preciosas. Sofreram muitas dores nesse trabalho. Hoje, a patangonga é tocada no movimento do garimpo, porém com uma intenção diferente, para louvar, para agradecer, para celebrar a vida e a liberdade. As nossas caixas, nós chamamos de a caixa de Congo, que são os bumbos, o tambor de Congo. Em catalão, ele é totalmente artesanal. Nós
nós buscamos o couro da vaca, né? Há uma dificuldade muito grande devido às leis e tudo mais, né, que hoje temos para conseguirmos o couro da vaca. É esticado esse couro, é feito um tratamento, depois ele vai para a água e assim ele é colocado num cipó, vestido no cipó, costurado no cipó, e depois ele vai para um bojo que no passado era de madeira, era retirado da árvore do tamboril. Hoje, por questão de preservação, nós não vamos destruir a natureza, não vamos cortar um tamboril, porque para nós termos um tambor grande precisa de um tamboril beneirado. Então foi feita a substituição por algum metal ou alguma madeira, como que eu posso dizer? Isso, uma madeira certificada, isso. E assim é feito as nossas caixas da congada, os nossos tambores. E a afinação desse tambor tem os parafusos, mas é totalmente de acordo com o tempo. A afinação é com o sol, com a luz do sol. Portanto, se chove nos dias da festa, não deixa de ser um pouquinho de sofrimento para nós, de pensar, e as nossas caixas, como nós vamos fazer para tirar o som? Então, às vezes, precisamos de correr e fazer um fogo, ou secador mesmo, a modernidade chegou, temos os secadores de cabelo, alguma coisa nós temos que arrumar para que as caixas volte o som, né, e assim a gente extraia esse som para a dança da congada. A nossa roupa, a nossa vestimenta, usamos este saiote, essa saia por cima da calça, o turbante. Quando os escravos iam ser comercializados, o pai que estava ali naquela senzala não queria separar da esposa e dos filhos. O negro era forte, com certeza seria um dos primeiros a ser escolhidos para a venda. Os homens fortes, os negros escravos, se vestiam de saia com os sacos de algodão dos cafés, do açúcar, amarravam um pano na cabeça para não mostrar se seriam homens ou mulheres. E cabeça tampada, vestido de saia no meio dos demais escravos, as mulheres seriam as últimas a ter interesse pelo comprador de escravos. Era uma forma de um pai de família escravo garantir estar próximo da sua família por mais um período de tempo. Então, essa vestimenta do saiote e turbante na cabeça também faz alusão aos nossos irmãos negros que um dia foram escravizados e passaram por tudo isso. Basicamente, tudo dentro da nossa congada tem uma simbologia, tem um porquê, temos uma explicação. O Heraldo pedia para me explicar, não sei se vocês viram naquela foto, um terno da congada, o trem de ferro passa dentro, corta a cidade de Catalão, ele passa no meio da cidade. E nós temos então os trilhos, tem o lugar do trem passar, onde as ruas cruzam, tem o trilho do trem. E todo o terno de congada, seja no trilho do trem ou nas pontes, que também temos um córrego que corta a cidade, os ternos de congada nós não passamos de frente, como eu estou. Para passar no trilho de ferro, ou, volta, ou na ponte, nós passamos de costa. Nesses lugares, eram lugares onde encontravam-se as amarrações, os despachos, ou as quizumbas, vamos assim dizer, para atrapalhar o terno ou alguém que viria passar naquela encruzilhada. Então, os ternos, nos dando as costas para aquele lugar,
nós estamos de fato vedados, vamos assim dizer, a qualquer malquerência que porventura esteja ali preparada ou não para o meu grupo. Então eu dou as costas para qualquer adversidade ou negatividade que porventura esteja presente ali. E dentro desse universo da Congada nós temos, tem algumas fotos também que vocês vão ver o capitão benzendo o dançador com uma bebida aqui. Essa bebida é chamada de calunga. É aguardente com arruda, guiné, alho e outras ervas mais. Tem toda uma mística de energização através das ervas, buscando o poder positivo das ervas como uma forma de fechar o corpo para as adversidades que porventura ao dançar a Congada podemos encontrar. Estamos fechando o corpo contra as adversidades do caminho. E a dança da Congada não deixa de ser uma dança da vida. A nossa caminhada é longa, o nosso caminho nem sempre é fácil. Assim como o negro um dia lutou pela liberdade, hoje nós, congadeiros da Senhora do Rosário, lutamos também pela igualdade, lutamos também pela valorização do ser humano como um todo, lutamos pela difusão da fé, lutamos pela difusão e pela conquista da paz, para que juntos, humanidade inteira, possamos viver de fato uma vida plena e feliz. A nossa missão é levar o sagrado através da dança, através da voz, através dos nossos versos, para que todas as pessoas possam se unir cada vez mais e cultivar o amor. Nosso muito obrigado, mais uma vez, Heraldo e demais, professor, professora, e a todos vocês que estão nos ouvindo, a vocês a nossa gratidão. Gratidão por nos proporcionar um momento de tamanha riqueza como esse. Tudo de bom para todos.